Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a parte de multiplicação de frações. Multiplicação de frações, produto de frações é uma situação bem simples. O que nós temos que tomar cuidado hoje é em relação a algumas fatorações que porventura aparecerão em alguns exercícios. Então vamos fazer o seguinte, como que a gente trabalha essa ideia? Se você pegar a parte inicial de frações, digamos aqui eu tenho 2/3, eu vou multiplicar por 4/5 e vou multiplicar por 6/2. Digamos uma expressão como essa aqui, uma fraçãozinha, um produto de 3 frações. A primeira coisa que eu digo para você, em relação a produto de frações é assim, a gente sempre fala, você multiplica os numeradores e depois você multiplica os denominadores, tá certo? Está corretíssimo, mas nós devemos lembrar uma coisa, se você faz o produto dos numeradores, depois o produto dos denominadores, pode acontecer de no final você ter um certo trabalho na hora de simplificar. Explico o que eu quero dizer com isso. Uma opção que você tem para fazer essa expressão, vou até enumerar ela aqui, Uma primeira possibilidade é você fazer exatamente o que eu disse agora, multiplicar os numeradores, ou seja, o 2 você vai multiplicar pelo 4, você vai multiplicar pelo 6. 2 vezes 4, 8 vezes 6, 48. Multipliquei os numeradores. Daí eu vou multiplicar os denominadores. O 3 vezes o 5 vezes o 2. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Daí você chega na expressão 48/30. Daí você entra no processo de simplificação. E a simplificação também, você pode enxergar um valor direto, como você pode ir simplificando aos poucos. O que eu quero dizer com isso? Você chegou nessa expressão, né? Tem gente que vai olhar e vai pensar assim, eu posso simplificar por 2, eu posso dividir por 2. Pode, mas perceba uma coisa. Se você divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo, o que vai acontecer com essa expressão? Dá uma olhada. Dividindo o numerador por 2, 48 por 2 dá 24, sobre 30 dividido por 2 dá 15. Certo? Você percebe que em uma simplificação por 2, e lembrando, para você simplificar a fração, você simplifica o numerador e o denominador pelo mesmo número, por favor, não vamos esquecer isso aí. Daí você chegou na fração 24/15. Mas também você olha para ela e fala assim, peraí, o 24 dá para dividir por 3, o 15 dá para dividir por 3, você continuaria a simplificação. Divide em cima por 3, divide embaixo por 3. O que aconteceria ali? Vamos ver? 24 dividido por 3 dá 8, sobre 15 dividido por 3 dá 5. Daí você chega no que nós chamamos de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Você não pode mais simplificar ela, mas você tem a opção de fazer o quê? Se você quiser dividir a fração, você vai ali no cantinho, divide o 8 por 5, 5 vezes 1 dá 5, para 8, 3, 0,5 vezes 6 dá 30, você chega que o 8 é a mesma coisa que 1,6, daí você transformou o seu número fracionário em um número decimal. Pode acontecer isso? Sem nenhum problema, isso está tudo dentro do acordo. Mas eu quero que você perceba o seguinte, existe uma outra maneira de você enxergar essa mesma expressão. Eu vou colocá-la aqui, 2/3 vezes 4/5 vezes 6/2. Tudo bem? Vamos perceber uma coisa? Primeira situação que daria para você perceber, o 6 dividido por 2 é o que nós chamamos de fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas ela é um número inteiro. Então eu vou reescrever ela pensando da seguinte maneira. 2/3 vezes 4/5 vezes 3. Repito, o 6/2 é a mesma coisa que 3, é o que nós chamamos de fração aparente. Ele não é bem uma fração, mas ele a gente pode escrever como sendo uma fração. Eu tenho esse cara simplificando com esse. E aí que entra a minha segunda dica. Se possível, efetue essa simplificação. Se possível, efetue a simplificação. Você vai falar por quê? Porque a simplificação ela vai tornar a fração mais simples. Cortando de baixo com o de cima. E outra coisa, simplificação de frações sempre. Numerador corta com denominador. Sempre nessa maneira. Ou o contrário. Tudo bem? Sobrou para você o quê? O 2, sobrou o 4 em cima sobre o 5. Observe que o 2 não é simplificável por 5,
O 4 não é simplificável por 5. Você chegou em valores que não podem ser simplificados. Aí você multiplica. Isso vai ser o quê? O 2 multiplicado pelo 4 dá 8, sobre o 1 multiplicado pelo 5, lembrando que aqui ficou 1, né? Na simplificação, vai dar 5. Perceba que nós chegamos exatamente no mesmo valor, mas chegamos no mesmo valor num tempo menor, fazendo uma quantidade menor de cálculo. O que eu quero deixar para você assim, ó, deixa eu ficar aqui do ladinho, que aqui é aquele momento que você dá aquela pausada no vídeo, você enxerga com calma o que aconteceu. Eu vou colocar uma terceira situação e tente visualizar o seguinte, ó. Eu coloco uma terceira situaçãozinha aqui para nós. Imagina que eu tenho a seguinte fração. 4 terços vezes 6 sétimos vezes 14 sobre 12 vezes, deixa eu ver, 2 sextos. Vamos pensar um pouco? A ideia mais maluca que a gente poderia ter é multiplicar todos os numeradores e multiplicar todos os denominadores para lá no final tentar a simplificação. Não faz isso. Vamos enxergar a fração da seguinte maneira. Ó, você está multiplicando, multiplicando e multiplicando. O que nós temos ali? O que acontece ali? Veja se alguém do numerador simplifica com alguém do denominador. Quer ver uma coisa? Olha esse 6 que está aqui e olha esse 6 que está aqui, ó. Primeiro detalhe que são iguais, então eu corto isso, dá 1, por 6 dá 1, por 6 dá 1. Perceba que já otimizamos o caminho, Quer ver? Olha o 7 com o 14. Olha o 7 com o 14. Por 7 dá 1, por 7 dá 2. E a gente vai arrumando, daqui a pouco eu reescrevo para não virar uma bagunça. O que mais eu tenho? O 12 com o 4. Você poderia pensar, mas o 12 pode ser com 2. Sem problema, tá certo também. Por 4 dá 1, por 4 dá 3. Hora de arrumar a bagunça. Porque chega uma hora que você começa a colocar tantos valores em cima quanto embaixo, que a gente tem que organizar a nossa continha. O que eu tenho ali? Ó? Primeira fração, 1 terço. Vou escrever ela para cá. 1 terço. Vezes. Segunda fração, perceba, 1 sobre 1 é desnecessário na multiplicação, vou tirar ela da jogada. 2 terços eu coloco. 2 terços. Vezes. Aqui sobrou 2 sobre 1. Vou colocar 2 sobre 1. Dá uma olhada no tamanho do cálculo que ficou, ele ficou bem simples agora. Agora vamos perceber uma coisa? Ninguém do numerador, ó, o 1, o 2 e o 2, ninguém corta com o denominador. Então, quando acontecer isso, nós multiplicamos os numeradores e depois os denominadores. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. Tua resposta é 4 nonos, certo? A respostinha dela é 4 nonos. Gente, eu preciso que vocês, para a gente chegar onde eu quero na aula de hoje, nessa aula, eu preciso que você faça o quê? Que você lembre bem exatamente dos passos que eu estou fazendo. Porque a gente vai entrar numa parte de simplificação com fatoração que vai dar um pouquinho mais, vai exigir um pouco mais da tua percepção. Quer ver? Vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu apagar esses 3 exemplos, na verdade. E a gente vai trabalhar com ele da seguinte maneira, de um jeito bem simples. Ó, quer ver? Quando eu digo fatoração, eu quero dizer isso aqui. Aparece a expressão x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 6x mais 9. Você pode pensar assim, mas não dá para fazer nada porque eu só tenho soma. Entre aspas, a expressão que aparece no denominador, olha só, essa expressão que aparece aqui, ela é um trinômio de um quadrado perfeito. O que eu quero dizer com um trinômio de um quadrado perfeito? Se você pega a expressão x mais 3 ao quadrado, se você pega o x mais 3 ao quadrado, aquilo é um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então ela vai virar o quê? O x mais 3 ao quadrado, quadrado do primeiro,
2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, nós temos algumas observações, né? Essa expressão aqui é a mesma coisa que está escrito embaixo. Então, eu posso pegar aquela expressão e escrever ela assim, ó. X mais 3, no numerador eu não mexi, certo? O de baixo vira isso, que é a mesma coisa que os dois. Então, eu vou colocar ele. Como ele é ao quadrado, é a mesma coisa que ele, olha só, ele vezes ele mesmo. Perceba, x mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Esse produto é o desenvolvimento, é a forma fatorada disso aqui. Aí eu posso fazer o quê? Pegar toda a expressão de cima, toda ela em cima, e cortar com toda ela embaixo. Perceba, sobra o que pra gente ali, ó? Ali vai sobrar 1 sobre x mais 3. E aí pode vir uma pergunta, né? Fala, pô, mas eu vou ter que lembrar dessa forma fatorada? Vai, é importante que você lembre da forma fatorada. Deixa eu passar mais um exemplo para você. Vou jogar aqui embaixo, ó, mais um exemplozinho. Imagina que aparece isso aqui. X mais 6 vezes x mais 4 sobre x ao quadrado mais 12x mais 36. Quer ver? Ó? Vamos tentar fazer uma leitura? Quadrado do primeiro. Isso que está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mentalize. 2 vezes alguém vezes alguém dando 12x. 2 vezes quem que dá 12? 2 vezes 6 dá 12. Vezes x. Ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso que está aqui é o quadrado do segundo, é o 6 ao quadrado. Então a gente já desmembrou a expressão. O numerador eu tenho o quê? X mais 6 vezes x mais 4 sobre, vamos de novo, quadrado do primeiro é o x. O 12x eu vou ter que pensar o quê? 2 vezes quanto que dá 12? 2 vezes 6 dá 12. E esse ao quadrado dá isso aqui? Fechamos a conta. Essa expressão que aparece aqui, ó, vamos destacar ela em vermelhinho. Essa expressão que aparece aqui é a mesma coisa que o x mais 6 ao quadrado. Mas peraí, x mais 6 ao quadrado é x mais 6 vezes o x mais 6. Aqui eu preciso dizer uma frase para você que pode fazer muito sentido e muito significado lá na frente. Repare que eu só posso simplificar porque eu tenho multiplicação de fatores. O que significa isso? O x mais 6 é um fator, o x mais 4 é outro fator, o x mais 6 é fator, o x mais 6 é fator. Perceba que eu só posso simplificar fatores iguais. Então, o x mais 6 corta com o x mais 6. Só posso simplificar fatores iguais. Vai sobrar o que pra gente em toda essa brincadeira? X mais 4 sobre x mais 6. Essa é a forma fatorada dos dois. Tudo bem? Moçada, então assim, deixa eu ficar aqui de ladinho para você olhar, ver bem o que está acontecendo. Lembre dessa fatoração de trinômio, lembre dessa fatoração de trinômio. É importante que você tenha essa percepção, que você consiga lembrar do caminho de ida e do caminho de volta. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é o caminho de ida, né? Agora, voltando também é bastante importante, tudo bem? Então, a parte de multiplicação ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Até a próxima, tchau, tchau!